Nessa quarta-feira de cinzas, a situação mais importante, o início da quaresma, né, padre? Uhum. Nós sempre, a igreja nesse período, né, dá início a um novo tempo de vivência, né, como cristãos nos convida, né, nesse novo tempo, que se inicia hoje com a quarta-feira de cinza. Nós iniciamos o tempo da quaresma, né, e é um tempo bastante assim importante, porque nos convida a gente a fazer várias reflexões a respeito da nossa vida, da nossa caminhada, né. Eu sempre digo que não é mais um momento para a gente dizer assim, temos mais uma coisa, né, mas é realmente algo assim que vem nos convidar a gente a fazer um exercício, né, e o exercício é sempre muito difícil. Eu sempre lembro assim que os maratonistas, né, para ele conseguir o seu objetivo, eles precisam fazer muitos exercícios, e às vezes até repetitivos. E é chato, é cansativo, e se torna às vezes desgastante, mas para ele chegar ao seu objetivo, ele precisa fazer isso. Então, a igreja, nesse sentido, nos convida como cristãos também a fazer esses exercícios espirituais, né, e de revisão também da nossa vida, da nossa caminhada, para a gente também poder atingir o nosso objetivo. E se a gente não se sacrifica, não se esforça, nada muda, né? Então, o objetivo da quaresma é esse objetivo assim. A quaresma não é talvez assim um momento depois do carnaval, né? Para muitas pessoas às vezes pode ser isso, apenas um momento folclórico depois do carnaval, 40 dias, né? E talvez para alguns, para a gente se purificar de tudo o carnaval, não. Quaresma é mais do que isso, né? Quaresma é realmente assim um momento de, como eu falava, né, de a gente assumir um compromisso, de fazer uma caminhada, né, fazer um exercício. E aqui a quaresma mesmo tem um grande propósito, que é realmente a conversão, né? Conversão que é um processo, e é um processo longo, difícil, doído, porque exige de nós renúncia, sacrifícios, né? E abraçar aquilo que é a proposta do Evangelho para nós. Então esse é o objetivo da quaresma nesse tempo, né, para nós. As coisas do jeito como estão, padre, com muita informação, muita tecnologia, as pessoas muito reservadas aí, se privando de várias coisas, há uma dificuldade maior para essa conversão e essa reflexão do tempo da quaresma entre os cristãos? Na verdade, assim, existe muitas informações, mas ao mesmo tempo, formação muito pouco, né? As pessoas têm muita informação, mas formados a respeito, conhecimento a respeito das coisas, né, é pouco, né? Você tem tanta notícia, você vai hoje, tem facilidade pelos meios de comunicação, mas assim a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão leigas no assunto, né, e menos conhecedoras da realidade, né? Então acho assim, você tem muita informação, né? Às vezes as pessoas confundem informação com formação, né? E a formação é diferente. A formação leva você a mudar, você a transformar, você se transformar, né? A informação é mais uma coisa que eu escutei, né? Mas o que isso muda na minha vida? O que isso transforma a minha vida, né? Então, a quaresma é justamente mais do que uma informação para nós dizer, fulano, toma cuidado. Não. É a gente levar a gente a fazer um caminho, é um processo, né? Como comecei dizendo, é esse exercício. E o exercício não adianta você passar uma ficha ali para o cara dizer assim, você precisa fazer isso, isso. Não, ele tem que colocar em prática, né? Ele pode ter uma informação ali de todo, saber tudo o que ele precisa fazer, mas enquanto ele não colocar em prática, se torna só uma informação. Agora, quando ele coloca em prática aquilo, ele vai se formando, se lapidando, se adequando àquilo que é a proposta, né? É verdade. Padre Elisandro, a campanha da fraternidade também vem aí em paralelo o início da quaresma, nesse ano 2016, e já pré-divulgada, né, por vários veículos de mídia e tudo mais, pela própria igreja, com um tema bastante interessante esse ano, né? Sim. A campanha da fraternidade, na verdade, é um propósito que a igreja nos coloca, né, para a gente dizer assim, o que nós vamos fazer de concreto na quaresma, né? Então, a campanha da fraternidade vem justamente como esse algo concreto que nós temos, né, uma proposta de dizer assim, olha, você pode fazer isso, né? E o tema da campanha da fraternidade é um tema assim que não cabe só aos cristãos católicos ou aos cristãos como num todo assim, né? Mas cabe a todo o cidadão, poderíamos dizer assim, né?
porque é um tema assim que trabalha essa questão do nosso, primeiramente do meio ambiente, né? Mas a questão do saneamento básico, né? Que é uma realidade hoje que nós vivemos um problema nas nossas cidades, né? É a falta de saneamento básico, né? Então, a campanha da fraternidade vem nos provocar, né, nos chamar a atenção a respeito disso. Para nós também como cristãos, claro, primeiramente, católicos, estarmos atentos, mas eu diria assim que a todos, né, a todo cidadão, a toda cidadã, para que estejamos atentos, né, não, claro, somente nesse tempo da quaresma, né, mas ela já lança essa proposta no tempo da quaresma para que a gente possa já começar nesse processo de reflexão, nesse processo de conversão, ver o que nós, nesse aspecto, precisamos nos converter, né? De questão de cuidado do meio ambiente, cuidado, né? Quando se fala em saneamento básico, não é só fazer esgoto, né? Mas o esgoto vai para onde? É verdade. Né? Esse esgoto é feito o que dele? Né? Então, às vezes as pessoas acham que saneamento básico é só abrir vala e botar a manilha ali e fazer esgoto, mas esse esgoto vai para onde? Né? Então, acho que a proposta da igreja é fazer a gente ter uma reflexão. Eu trabalhava com os catequistas esses dias atrás sobre aquela encíclica do Papa Laudato Si, né, que louvado seja Nosso Senhor pela criação, né, que também trabalha essa questão do cuidado do meio ambiente. E eu dizia assim, né, nós hoje temos uma abundância, por exemplo, de água, por exemplo, temos um rio de água doce que passa no meio da nossa cidade, né? Só que ao mesmo tempo é um rio morto, né? É infrutífero, nós não podemos usar nada dele. Nem os peixes, nem a água, nada pode se usar dele. Por quê? Por causa desse problema do lixo, dos esgotos que estão todos dentro dele, né? Começa lá em cima já, lá nos seus afluentes, né? Se você for lá em cima, nas nascentes, você pode tomar água, que é água boa. Por que chega aqui poluída? Né? Aí nós temos um rio que passa na nossa porta. Precisamos ir pegar água para beber lá em Oliveira, pegar água lá nos morros da Itinga, né? Até enquanto não poluírem lá. Então veja como a gente às vezes, né, faz errado para depois a gente mesmo vai sentir as consequências. Então, a campanha da fraternidade vem nos chamar a atenção para essas coisas bem concretas, né? Então, mas o que é saneamento básico? É isso, é poluir um rio, é poluir a natureza, né? Jogar lixo no meio ambiente, canalizar os esgotos todos para os afluentes dos rios, né? E isso vai não só para os rios, mas para o mar, né? Então, temos aqui vários problemas que passam na nossa porta, né? Então, eu diria assim que a campanha da fraternidade ela vem nos provocar isso. Então, não é só a gente lembrar, ter consciência que nós precisamos cuidar do meio ambiente, precisamos cuidar da natureza, né? É questão de providenciar a questão de saneamento básico adequados, mas, concretamente, o que nós vamos fazer, né? E o Papa até na encíclica Laudato Si, ele nos dá uma proposta, né, no final, ele diz assim que essa mudança de mentalidade, ela só vai conseguir acontecer, só vai acontecer realmente, concretamente, a partir do momento que se tiver uma educação para isso, uma formação para isso, né? Então, não é uma coisa assim mágica que eu pensei e já mudou. Não, é uma educação. E mesmo a gente, às vezes, tendo consciência, a gente ainda faz isso, joga lixo, polui, mas o que falta? É tomar consciência e também conversão, mudança, né, de mentalidade. E assim perceber que o meio ambiente não é uma propriedade minha, não é posse minha, né? E quando eu perceber isso, então eu vou passar a cuidar, porque não me pertence, e o que não me pertence, então, né? E o grande problema que nós temos hoje, você falou uma coisa assim, né, nessa questão de tanta coisa, a gente hoje, nessa era da informação, tudo é descartável, né? Tudo se pode jogar, usa, não quero mais, estou chateado, estou enjoado com isso, jogo num canto, e aí a gente começa a descartar pessoas, começa a descartar tantas coisas, e o meio ambiente ele vai sofrendo as suas consequências. Os né? valores têm se modificado sim, muito, sim, né, pai? Sim. Então, hoje tudo é descartável, tudo parece assim, usou, não quero mais, e aí isso se torna também nas nossas relações, ou pessoas, né, também se tornam descartáveis. Então, cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, é também ter uma visão
mais geral da coisa, um pouco global, né? E é isso que a igreja vem nos propor, nos chamando a atenção, nos convidando. É claro que existe já tantas frentes, né, de meios aí, de grupos que já chamam, nos alertam para o cuidado do meio ambiente, mas a igreja vem justamente com essa campanha chamarmos, nos convidar, né, como igreja ou até mesmo como igrejas, né, porque todas as igrejas, a campanha ecumênica, né, é a gente assumir esta postura diferente, né? Então, se nós como igrejas começamos a ter uma postura diferente, né, uma mudança de mentalidade, então já é um grande passo, né? Então, principalmente no nosso país, né, que é um país considerado com maior índice de cristãos, né? Então, se todos os cristãos, não só católicos, mas todos os cristãos do nosso país tomasse uma atitude uma atitude diferente de mudança, quanta mudança aconteceria, né? Então, mas claro, é um processo e isso precisa levar todos nós a fazer esse processo de consciência, de tomada de consciência e de mudança também. É verdade, para isso está posta aí essa sugestão para reflexão, né, Padre? Recentemente nós tivemos as festividades promovidas pela paróquia aqui no município de Tijucas em honra a São Brás. Como foram essas festividades e essas celebrações, Padre? Uhum. O São Brás é um santo bastante popular, né, na nossa devoção católica, né? E temos assim sempre como nosso protetor, né, dos males da garganta. E temos sempre no dia 3 de fevereiro a missa que a gente celebra na sua memória e até onde a igreja nos dá a oportunidade de receber a bênção, né, da garganta. E nós temos uma comunidade aqui no 15 de novembro que é dedicada como padroeira São Brás, né? E nesse final de semana a gente teve uma festa ali, pequena, claro, até porque o espaço ali também é bem reduzido, né? Mas assim foi muito bom, o pessoal participou da missa, depois teve o almoço e à tarde também teve um bingo ali. Mas assim foi bem participativa, né? Então foi uma coisa assim bem familiar, pessoas assim tranquilas assim nesse sentido, e foi bom porque foi a primeira experiência assim da comunidade, né? Que é uma comunidade nova também, faz um ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses mais ou menos, que nós estamos ali celebrando missas ali nesse local, né? É uma região ali bem populosa, né? Que antes não tinha atendimento e assim a comunidade está bem motivada, participando nesse sentido assim. Então é um ponto bastante positivo assim da nossa paróquia assim, né? Então comunidade nova, mas tem bastante esse potencial de crescimento, de amadurecimento também nesse sentido. Padre Elisandro, felizes pela sua vinda aqui nessa quarta-feira de cinzas. Fica o espaço aberto novamente para esse chamamento ao período da quaresma, né, que requer essa reflexão e que nós temos aí tantos motivos para refletir durante esse período. Eu só pediria licença a você, convidando hoje, né, nós teremos 2 missas, né, das celebrações da quarta-feira de cinzas, né, da Matriz às 20 horas e também na Santa Terezinha no mesmo horário. Então, às 20 horas, as 2 missas. Então, convidamos também para participar, para começarmos bem esse tempo da quaresma. A gente começa sempre com a celebração na quarta-feira de cinza, né, das cinzas. Então, a gente, que é um sinal, assim, a cinza na verdade, um sinal de humildade, né, ou aquilo que a palavra de Deus nos diz, né, nós somos pó, né, e do pó viemos e ao pó retornamos, né. Então, a gente receber a cinza também lembrar da nossa miséria, da nossa pequenez, né, e daquilo que a gente precisa mudar. E então, nós convidamos todos, né, hoje, às 20 horas na Matriz e também na Santa Terezinha nós teremos as missas. E lembrando também as pessoas, né, que quiserem também se preparar, confissões nós temos todas as quartas-feiras e sextas-feiras durante o expediente ali na Secretaria Paroquial, os padres estão atendendo. E também, depois vamos também fazer uma programação ali para atender também cada comunidade com seu horário de confissão, mas a gente convida quem puder fazer já a sua preparação, aproveite, né? Eu sempre digo assim, você tem oportunidade, às vezes falta aproveitar, né? E até eu lembro ontem eu estava
lendo um livro e o autor dizia, né, sobre essa questão da confissão, né? Mas muitas pessoas dizem assim da confissão que eu me confesso diretamente para Deus, né? Não preciso ir diante do padre e me confessar. E o autor dizia assim, mas como é que a gente pode advogar a nós mesmos? Então, se você vai num processo, numa questão jurídica, alguma coisa, você não advoga por si só, por você mesmo, né? Então, você tem que ter alguém que te defenda, né? Tem alguém que te advogue por você. Por mais razão que você tenha, por mais verdadeiro que você seja, você precisa sempre de alguém que advogue e te defenda. Então, na verdade, a igreja, né, vai advogar por você diante de Deus. Não é o padre, mas é a igreja que está advogando por você. Então, o padre é apenas uma figura em nome da igreja que está ali, né? Mas quem advoga por você é a igreja. Né? Então, e o pecado nosso não é uma coisa que afeta só nós, mas ele afeta todos. Então, por isso ele precisa ser algo visto e assim avaliado pela igreja. Então, como nós precisamos num processo, alguém que advogue por nós, na questão do nosso pecado, a gente precisa da igreja, né? Então, a igreja é que vai advogar por nós. Então, isso a gente precisa ter consciência. Obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Obrigado e um bom dia a todos, né? Obrigado a vocês aqui da Rádio Vadli pelas oportunidades que nos dão. E estamos aí também precisando, a gente sempre está aí.